Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu quero comentar aqui com vocês 3 assuntos que foram notícias aí durante a semana e são importantes, tá? O primeiro, claro, né, a greve dos caminhoneiros, tá? Que já está aí avançando em uma semana de greve e toda a repercussão desse movimento. O segundo é uma nova pesquisa eleitoral que saiu, eu queria comentar alguns números dessa pesquisa. E o terceiro foi o prêmio que o juiz Sérgio Moro recebeu nos Estados Unidos, tá? Bom, então vamos lá. Começando aí com a questão da greve dos caminhoneiros. Bom, todo mundo está acompanhando o movimento grevista, né? Já está aí se estendendo por uma semana. Essa greve, que é absolutamente justa, eu vou tentar comentar um pouco aqui sobre o que levou os caminhoneiros a serem obrigados a decretar esse movimento e a repercussão que isso está tendo, os desdobramentos para a próxima semana, porque ainda que o governo tenha fechado um acordo com as lideranças, com os sindicatos dos caminhoneiros, pela própria estrutura dessa categoria, que é muito dispersa, porque cada caminhoneiro, inclusive, trabalha sozinho, né, principalmente os autônomos, né? Os acordos fechados com o governo parece que não atenderam a totalidade da categoria. Então, por isso que essa dificuldade aí de encerrar a greve, tá? Então tá difícil. O governo inclusive autorizou o uso do exército para tentar desbloquear as vias e tentar fazer com que principalmente combustível, né, chegasse aos aeroportos, né, porque a situação está ficando bastante complicada, tá? O próprio prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, já declarou que tem merenda escolar para a segunda-feira, para atender as crianças, mas para terça-feira ele não tem certeza. O prefeito de São Paulo decretou estado de emergência. Lá está tendo o problema da suspensão da coleta de lixo, que é um problema sério para uma cidade do tamanho de São Paulo. Então começa a ter uma série de problemas, né? Os postos, praticamente todos os postos já esgotaram o seu combustível, né? Então a situação é bastante complicada. E aí eu queria comentar com vocês por que chegou-se a essa situação, né? O que está em jogo aí, pelo menos no que eu pude acompanhar, né? Eu fiz algumas pesquisas, depois aí na descrição do vídeo eu vou colocar uma série de links aí de onde eu peguei algumas informações para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo com relação à política de combustíveis da Petrobras, né? Que foi o mote da paralisação, porque de fato o preço dos combustíveis começaram a subir de maneira aí exponencial, né? Então o que aconteceu? Durante muito tempo, né, principalmente no governo da Dilma, a Petrobras teve como política uma espécie de limitação no aumento do preço dos combustíveis, tá? Então ela segurava ali o preço porque a inflação estava subindo, então o governo Dilma tentava fazer política de contenção de preços a partir dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, né, que a Petrobras administra. Lembrando que o preço do combustível, né, o preço do petróleo, ele é cotado no mercado internacional, ele é cotado em dólar, tá? Mas eu vou chegar lá, que esse é um aspecto também muito interessante. Cai o governo Dilma, assume o Temer, e o Temer prontamente troca o presidente da Petrobras, coloca o Pedro Parente, e a Petrobras altera a sua política de preços, né? Com o objetivo de, inclusive, sair da crise, porque a Petrobras entrou numa crise muito grande. A Petrobras chegou a ser a empresa com a maior dívida do mundo, né? As ações da Petrobras cotadas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo caíram para R$5, tá? Então a Petrobras chegou numa situação muito delicada. Então Pedro Parente assume, muda a política de preços, né? De precificação dos combustíveis. E adota a seguinte política: aumentou o preço no exterior, vamos repassar para cá, não vamos mais assumir prejuízo. Essa foi a política da Petrobras. Coincidentemente, os preços internacionais do petróleo também começaram a subir. Por quê? Porque a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles fecharam um acordo entre si
para limitar a produção. Então o que eles fizeram? Vamos segurar a produção, nenhum dos países da OPEP iria aumentar a produção de petróleo, consequentemente a demanda aumentando, os preços tendem a subir. Né? Então, só para dar um dado para vocês, eu fiz aqui uma colinha, né? Então, o preço do petróleo, que chegou a bater na casa dos $38 o barril, hoje está na faixa dos $76. Né? Já chegou a 79. Né? Então, você percebe que praticamente o preço do petróleo ele mais que dobrou, né, em relação à sua base ali, que foi mais ou menos em janeiro de 2016, que ele bateu nos $34. Né? Então você tem uma recuperação do preço do petróleo, uma nova política de precificação dos combustíveis da Petrobras que vai acompanhar esses preços, e nesse último período, né, nesses últimos 4, 5 meses, o dólar também se valorizando em relação ao real. Tá? Então, como o preço do petróleo é cotado em dólar, se o dólar se valoriza em relação ao real, você precisa de mais reais para comprar dólar. Então você combina aumento do preço do petróleo e precificação maior, né, valorização maior do dólar. Então isso é uma bomba relógio. Tá? Como a política da Petrobras foi no sentido de acompanhar os preços internacionais, ela jogou essa diferença toda para as refinarias e, consequentemente, para os postos de combustíveis. Né? E o que é pior, principalmente em relação ao diesel, o valor do combustível estava aumentando quase que diariamente, né? Pelo menos 2 aumentos por semana. Além disso pesar no orçamento do caminhoneiro, isso faz com que você perca qualquer referência de planejamento financeiro. Né? Você planeja o frete com o preço do diesel a tanto, 2 dias depois o preço aumenta, todo aquele planejamento tem que ser refeito. Então você fica sem referência. Você começa a ter que projetar preços futuros. Né? E isso, para a volta da inflação, é 2 passos. Né? Você começa a jogar o preço lá para frente, Isso vai se alimentando, né? E isso vai gerando um aumento da inflação. Então, aí nós vivemos uma contradição, porque a inflação está baixa. A inflação ela é sempre um cálculo de média. Né? A inflação está baixa, mas o preço dos combustíveis aumentando. Tá? Então, essa política de precificação de preço da Petrobras, e aí é preciso fazer uma crítica ao Pedro Parente, que ainda que de fato ele tenha tido uma posição, né, ele é tido aí pelos empresários de uma maneira geral como um bom administrador, né, mas essa alteração na política de uma hora para outra, isso certamente gerou distorção. Eu sou a favor do livre mercado, eu acho que é a maneira mais eficiente de você deixar que a economia se desenvolva. Mas você não pode fazer isso de forma abrupta. Né? Você tinha uma política de precificação de um jeito que controlava o preço, gerava prejuízo para a Petrobras, mas controlava o preço, e de repente você solta tudo, né, e você começa a perder referências. Foi isso que gerou a greve dos caminhoneiros. Né? E um detalhe muito interessante para você ver como as coisas não são simples. Tá? O próprio Pedro Parente, ele declarou na revista Exame, depois eu vou deixar no link aqui, foi em 2017, tá, na revista Exame, que o custo de produção, o custo nacional de produção do petróleo no pré-sal estava na faixa dos $8. Né? Muito menor do que os $76 do preço do petróleo. Tá? Então, o próprio Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, ele alertou num vídeo que ele fez aqui nas redes sociais, comentando isso, que é preciso fazer uma ponderação. Como é que você tem um custo de produção de menos de $10 nacionalmente, mas cobra com referência no preço internacional, que é de $76? Ele até sugeriu, né, que pelo menos houvesse uma média ponderada. Por quê? Porque o Brasil ele não é totalmente independente. Ainda que a nossa dependência histórica do petróleo internacional tenha diminuído bastante, o Brasil ele praticamente, ele quase se
ele tem a sua independência de produção de petróleo, não é plena ainda, mas estamos chegando lá. O custo de produção nacional ele não é o mesmo do custo do preço internacional, então é preciso fazer uma ponderação. Se a Petrobras tivesse tido uma política um pouco mais lenta, no sentido de recompor os seus preços, para não onerar tanto o mercado nacional, porque sejamos francos, é o petróleo que move a economia desse país, né? Nós estamos numa sociedade que nós dependemos dos combustíveis fósseis, né? Então, é claro, mas nós podemos dizer, temos que investir em outras fontes. Claro que nós temos que investir em outras fontes. Claro que nós temos que recuperar a nossa malha ferroviária. Mas isso leva tempo. Nós temos que discutir o problema concreto agora. Então, para não distorcer tanto os preços do petróleo, talvez fosse mais eficiente que a Petrobras, ao invés de somente se guiar pelos preços internacionais, fizesse uma média ponderada, levando em consideração o custo interno de produção, que é o que efetivamente deve ter como referência, que é o custo da sua produção, como qualquer empresa faz, né? Então ela se recuperou internamente. Então, só para ter uma referência, as ações passaram de R$5 a ação da Petrobras e chegou a 27, né? Houve uma recuperação da empresa. A empresa saiu do prejuízo e começou a dar lucro. Só que isso distorceu a economia internacional, a economia interna, perdão, né? Então isso precisa ser levado em consideração e é isso que explica essa movimentação dos caminhoneiros, que eles começaram a falar assim, ou nós paramos ou nós vamos ter que mudar de profissão, porque não tem como, não dá para, você não consegue se planejar com um aumento quase a cada 2-3 dias, um aumento do óleo diesel, não tem planejamento financeiro que dê conta, tá? Então esse é o problema, tá? Agora é claro que a gente não sabe quais serão os desdobramentos dessa manifestação, dessa greve. Se ela dura mais uma semana, por exemplo, nós podemos começar a ter desabastecimento de maneira mais intensa, né? Já não tem gasolina nos postos, tá? Uma observação aqui, tem alguns donos de postos de combustíveis foram verdadeiramente canalhas, porque tinha posto de gasolina que estava vendendo gasolina a R$ 9,90. Eu já vi gente defendendo essa posição, não, porque tem a crise e ele tem que fazer isso mesmo. Sinto muito. Isso para mim é extorsão. Você sai de um preço de R$4 e joga para R$ 9,90, quase R$10, não há justificativa para isso, né? Aqui onde eu moro, né, em Jandira, um município que fica aqui na Grande São Paulo, aumentou o preço do combustível, né, nos postos antes de acabar. Mas ele aumentou de R$ 3,80, R$ 3,90 para R$ 4,10, R$ 4,12. Aumento de 20 centavos. Não é o ideal, mas está dentro de algo razoável. Agora não aumentar para 9, né? Aí já é demais. Mas nós podemos começar a ter desabastecimento mais sério nesse país. E aí nós precisamos ver como é que vai ficar, né? Para terminar esse assunto, no bojo aí dessa greve dos caminhoneiros, greve justa, a Federação Única dos Petroleiros decretou uma greve para o dia, e vai começar dia 30, né, uma greve de 72 horas, né, uma greve por tempo determinado, né? Então eles estão aí tentando pegar carona aí dessa greve dos caminhoneiros, se colocando como apoiadores dos caminhoneiros e decretando a sua própria greve. E qual é a reivindicação dos petroleiros, né? Demissão do presidente, do Pedro Parente, que eles não concordam com a nova política da Petrobras. Redução dos preços, né? Porque eles querem o apoio da população também. Manutenção do emprego, né? Sei lá, alguma coisa. Porque a Petrobras estava com a política de vender alguns ativos, vender algumas áreas, e eles não estão gostando disso. Retomada da produção interna, esse eu queria ressaltar. Retomada da produção interna de combustíveis e fim da importação. Eu já ouvi isso, eu não tenho como comprovar, porque a gente não tem acesso às planilhas de produção da Petrobras, mas parece que dentro da política da Petrobras, para conter custos, houve uma redução da produção, né? E se isso de fato acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a importação para compor aqui a necessidade de consumo. Isso significa que aumenta o custo, né? Agora, como esse custo está sendo todo repassado
para o preço, então a Petrobras acaba ficando no lucro, porque ela diminui o seu custo de produção, compra mais caro, mas como ela compra mais caro, mas ela repassa tudo para o preço, então isso não afeta a sua lucratividade. Se isso for verdade, de fato é um problema. A Petrobras, essa política da Petrobras de recompor financeiramente foi bom para a empresa, mas não está sendo bom para o país. Precisamos tomar cuidado com isso. Se isso for verdade, é preciso ficar muito atento, né? E aí eles pedem o fim do programa de venda do ativo, que aí é uma outra história, né? Eu particularmente sou a favor que a Petrobras seja privatizada, mas antes de privatizar a Petrobras, você precisa abrir o mercado, você precisa trazer outras empresas. Se você não fizer isso, você vai trocar um monopólio estatal por um monopólio privado, que vai dar na mesma. O problema do alto preço do combustível é a ineficiência e é monopólio, né? Então não adianta vender a Petrobras e ponto. Tem que vender a Petrobras, mas antes você tem que abrir o mercado, senão não adianta, tá? É isso, né? Agora eu queria comentar um outro assunto, que foi uma pesquisa eleitoral que saiu. O interessante dessa pesquisa é que ela foi feita por uma empresa de investimento, né? Uma corretora de valores, a XP Investimentos, né? Junto com um instituto de pesquisa que é o IPTESP. Então ela contratou o IPTESP para fazer a pesquisa. Então não é uma pesquisa aí feita pelo Datafolha, né? Que a gente deveria chamar, na verdade, de Datafalha, Ibope, que tem sempre um viés aí mais ideológico do que propriamente científico, né? Então essa pesquisa, eu também estou deixando o link aqui. De um detalhe, né? A matéria foi muito mal escrita, né? Então o jornalista ali precisa fazer uma revisão ali, porque o negócio está feio. Mas enfim, eu compilei os dados aqui. Então o que você tem na pesquisa? Primeira pesquisa, que é importante, eu acho que essa inclusive é a mais importante, que é a espontânea, ou seja, aquela que você chega no entrevistado e pergunta em quem você vai votar, sem apresentar nenhum nome. Nessa pesquisa espontânea, o Bolsonaro aparece com 13%. E o Lula aparece com 11%. Então o Bolsonaro já está na frente do Lula, ainda que dentro da margem de erro, formalmente no empate técnico. O Alckmin tem 3%, que ele aparece nessa espontânea, mas brancos e nulos tem 54%, ou quem não sabe, né? Então é a grande maioria, e isso acontece mesmo na espontânea. O número de indecisos, brancos e nulos, ele é muito mais alto, né? Porque você não dá alternativa. Mas essa pesquisa é importante porque é o primeiro nome que vem à cabeça da pessoa que está sendo entrevistada. Depois eles vão para as pesquisas estimuladas e eles fazem os diversos cenários. Então o cenário sem o Lula. Bolsonaro 24, aí já na estimulada, onde você apresenta os nomes. Bolsonaro 24, Marina 13, Ciro 10 e Alckmin 9. Então Bolsonaro ali na frente, né, com 24%. Outro cenário, aí o PT lançando o Haddad como candidato. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Bolsonaro os mesmos 24, Marina 14, Ciro 10, Alckmin 9 e Haddad na rabeira 3. Outro cenário, com o Lula. Colocam o Lula na pesquisa. É um absurdo fazer isso, mas eles colocam, tá? Nessa estimulada, com o Lula teria 29, o Bolsonaro 24, Marina 9, Alckmin 9, Ciro 6, Álvaro Dias 4. Esses são os cenários na estimulada. Aí ele vai para o cenário de segundo turno, né? Então, se houver segundo turno, então eles colocam aí os candidatos possíveis, né? Em todas as simulações com o Bolsonaro ganha no segundo turno. Então, segundo turno, Bolsonaro e Alckmin. Bolsonaro 34, Alckmin 29. Bolsonaro versus Ciro. Bolsonaro 37, Ciro 29. Bolsonaro versus Marina. Essa aqui ficou um pouco mais parelha. Bolsonaro 36, Marina 31. E segundo turno, isso aqui é importante, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro 37, Lula 35. Então, ainda que haja um empate técnico, o Bolsonaro estaria na frente. Tá? Então, eu achei essa pesquisa importante, vale a pena divulgar, porque ela não foi feita aí por esses grandes órgãos de pesquisa. Como eu disse para vocês, tem muito mais um viés ideológico do que propriamente científico. E aqui foi feito por uma empresa de investimento, uma corretora de valores, que está muito mais interessada em conhecer os possíveis cenários, até para subsidiar informação para os seus clientes. Tá certo? Então, Bolsonaro está bem na pesquisa e, como a gente tem ouvido por aí,
é bom já ir se acostumando, né? Vamos lá. Para finalizar, uma notícia que eu achei importante. O juiz Sérgio Moro ganhou um prêmio, né, um título, né, de doutor em Direito honoris causa, que é em causa da honra, né, honoris causa, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, pelo seu trabalho de combate à corrupção, né, e de valorização do serviço público no sentido daquele funcionário que defende o país e não o interesse particular, nem o interesse da corporação, né? Então o Sérgio Moro foi agraciado com esse título, importante porque fortalece a continuidade da Lava Jato, já que nós temos muitos políticos aí doidos para acabar com com a investigação, mas eu acho importante, primeiro porque ele merece, né? Demonstrou coragem, demonstrou firmeza, habilidade técnica, isso é importante, né? E segundo, é um reconhecimento internacional desse novo momento que passa o nosso país, tá certo? Então, seriam essas questões que eu queria tratar com vocês. Vou deixar as descrições aí, tanto os links da pesquisa eleitoral e das fontes que eu peguei aqui para falar sobre a greve dos caminhoneiros, na descrição do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos tentar cada dia melhorar mais e mais aí o nosso vídeo e divulgar aí boas ideias para o nosso país. Um forte abraço e até o próximo.